Olá, tudo bem? Oi, Vânia. Oi, turma. Meu nome é Rafael de Almeida Serra Dias. Eu me formei na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, de Assis, com licenciatura plena, lá no longínquo ano de 2005. Eu comecei a lecionar em 2006. Eu passei os primeiros anos de formado trabalhando na escola pública, com Fundamental 2. Foi um choque de realidade e uma certa estranheza, porque eu cheguei na escola concursado, aprovado, e quando eu cheguei a diretora olhou para mim. Eu confesso que eu também, há 15 anos atrás, tinha uma imagem um pouco diferente da que eu tenho hoje, e ela ficou com uma cara de: mas você foi aprovado no concurso? E eu: sim. E aí foi tipo um jogo de birra, onde qualquer coisa que eu dizia, ela fazia exatamente o contrário. Eu pedi as aulas do ensino médio, ela me deu sexto e sétimo ano e fez da minha vida um inferno. Algumas diretoras acabam encanando na gente e aí é muito difícil. Mas enfim, são alguns anos dando aula para eles nessa idade. É, se eu tiver que contar, acho que os primeiros 2 anos eu dei aula no Fund 2, depois também, aí eu fui dar aula de geografia, por causa dessas questões profissionais, tipo, tinha aula de geografia, peguei aula de geografia. Dei 1 ano e meio, aí 3 anos e meio, aí depois eu fiquei só no médio. Eu acho que no total aí dos 15 anos de formado, eu acho que foram pelo menos uns 10 de ensino fundamental 2, né? É, a pandemia, poxa, trouxe muitas dificuldades, né? Muitas coisas tiveram que ser adaptadas por causa disso, né? Eu vou até pedir desculpa e mostrar um pouco, né? Com licença, eu vou sair um pouco do foco. Então, olha, eu tive que fazer adaptações. Então fica o computador aqui embaixo, fica esse negócio de luz, fica a cadeira aqui para poder distanciar e eu conseguir enxergar. Então tudo isso são adaptações. Adaptações que tiveram que ser feitas para eu conseguir desenvolver esses vídeos da melhor maneira possível, né? Não que hoje eles estejam perfeitos, mas enfim, a gente vai aprendendo. Eu tenho dado algumas aulas em pé, outras aulas sentadas. Essa foi uma dificuldade, porque a gente está acostumado como professor a estar sempre em pé. E aí, quando eu me vi de repente numa quinta-feira dando 9 aulas, manhã e tarde, sentado o tempo todo, eu fiquei acabado, porque a gente não percebe o quanto a gente fica em pé. O quanto o exercício de estar dando aula e falando e estar em pé é importante, né? Então essa foi também uma das coisas que eu aprendi que eu nunca tinha me ligado. O quanto que a cadeira que eu tenho aqui no escritório não é nada boa, né? Enfim, são pequenas coisas que a gente teve que aprender, novos conhecimentos, novos desafios, novas ferramentas pedagógicas que a gente está desenvolvendo para poder estar próximo desses alunos, né? Conseguir estabelecer esse contato com os alunos. A questão do tempo é fundamental. Então, tem escolas que estão sendo mais abertas à modificação do tempo das aulas, outras não. E aí, todas essas transformações acabam sendo muito diferentes na hora de você se relacionar com isso, né? Quais inovações que eu levei para minha sala de aula? Eu acho que as inovações foram inovações que não estão na sala de aula. Foram inovações que eu fiz aqui em casa, como por exemplo, eu mostrei para vocês esse negócio de luz e o de segurar o celular que eu acabei comprando para melhorar a forma como eles conseguem me ver. O aprendizado de utilizar os aplicativos, o Zoom, o Skype, enfim, essa utilização deles. E de resto, são coisas que a gente já fazia com os alunos em sala de aula e que agora a gente está aprendendo a fazer aqui. Então, por exemplo, eu adoro bonecos.
que a gente tem a Maria Bonita, que a gente tem o Camões, e com isso a gente vai tentando chamar mais a atenção deles, trazê-los para próximo, para perto, para poder fazer as coisas, né? É uma série de coisas que, na verdade, você transporta da aula normal para a aula virtual, com dificuldades. A gente ainda está aprendendo e principalmente questionando e colocando, eu acho, a questão da avaliação como a fundamental. Acho que a avaliação é algo que vai mudar muito pós-pandemia. As escolas ainda não se acertaram, ainda não entenderam, tampouco o Estado, e isso vai ser, acho que, fundamental, como a gente vai rever a nossa prática relacionada a isso, sobre como que nós vamos trabalhar com a avaliação a partir desse momento, né? Eu sinto mais falta do contato, né? Tem dias que a gente se sente falando pro nada. A gente dá aula, fala, e o aluno não responde. Aí o aluno pode não estar respondendo porque a internet está ruim, ou o aluno pode estar simplesmente desligado completamente. Ele ligou a câmera, mas eu não tenho um controle sobre o que está acontecendo além da câmera, né? Se ele me colocou no mudo e está ouvindo alguma música, se ele está com a tela do celular na minha aula, mas vendo alguma coisa no Netflix, jogando videogame, só deixou lá e foi embora. É muito difícil, né? É muito difícil porque a gente não controla essa situação. E o professor, ele na sala de aula, ele tem essa temperatura mais próxima, né? Tem uma das escolas que eu trabalho que obrigou os alunos a estarem com a câmera ligada. Isso ajudou bastante, mas isso depende também da maturidade dos alunos. Os alunos mais velhos acabam ligando a câmera e participando mais, né? Os mais novos nem sempre têm essa maturidade. Vai depender da sala, da sua relação com a sala, do tema, se é um tema que a sala gosta mais. Então, tem uma das salas que eu estou trabalhando no 8º ano, a Revolução Francesa, e está muito legal. A gente fala, a gente conversa, eles participam, eles perguntam, eles comentam, e a coisa funciona. Tem uma outra sala que está vendo um assunto que já não é mais tão interessante, e aí a coisa não vai. A coisa tem uma outra. Como é que eu posso dizer? Tem uma outra troca. E aí eu sinto falta. Sinto falta dessa troca, e aí, consequentemente, dá a impotência de achar que a gente não vai conseguir. Qual o conselho que deixa para nós, futuros professores de história, que possivelmente vamos deparar com essa situação de tecnologia e adaptação quando foram trabalhar? Eu acho que, enfim, sobre a pandemia, estamos todo mundo aprendendo agora, né? Do mesmo jeito que vocês em casa também estão aprendendo a ser alunos virtuais, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais preparado a gente está para as coisas. Eu acho que a verdade é essa. Vocês, como alunos, devem estar vendo experiências diferentes de professores dando essas aulas, e a partir disso vocês vão escolher o que vocês querem para vocês. Eu acho que o professor sempre tem o papel de ser um exemplo. A gente ensina dando aula, mas a gente ensina muito como exemplo. Então vocês vão buscar nessas experiências dos professores dentro da pandemia o que vocês gostaram mais, quais foram os recursos que vocês acabaram prestando mais atenção, quais foram as propostas de trabalho que vocês gostaram, que vocês conseguiram desenvolver, cientes de todas essas limitações de acesso, né? De repente as pessoas têm o celular, mas nem sempre o celular funciona. Muitas vezes é um celular que já caiu, que já quebrou uma parte, então não tem o microfone, não tem a câmera, enfim, são muitas possibilidades e vocês têm que se adaptar a isso. A vida de professor é uma vida sempre de tentar fazer coisas novas, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa vocês perguntam mais e eu respondo. Valeu, gente. Tchau, tchau.